Boa noite a todos. Começando hoje mais uma sessão na nossa casa, Casa Luz e Esperança. Hoje eu trago mais um tema para os nossos estudos, para os nossos entendimentos, para que possamos melhorar nossa conexão com o espiritual, entendendo tudo aquilo que nos cerca e que está movendo aí a nossa vida. Hoje a nossa palestra vai ser sobre trabalhos espirituais. Posso cobrar? E aqui a gente traz uma questão que é o dar de graça o que de graça recebemos. A questão da ética em cobrar por trabalhos espirituais é antiga e multifacetada. Em essência, ela toca o coração da relação entre o dom espiritual e o valor material. Filosoficamente falando, podemos pensar da seguinte forma: o dom espiritual é uma graça, algo concedido sem mérito humano, vindo direto da fonte divina. Portanto, não pertence ao indivíduo, mas ao plano superior. Quando alguém cobra por esse dom, surge o dilema: está vendendo algo que não é seu? Ou está apenas cobrando pelo tempo, dedicação e estrutura que tornam possível o trabalho? Este é um tema muito interessante para a gente tratar, porque se nós abordamos esse tema a partir da questão de que precisamos trabalhar em prol de outras pessoas, e para este trabalho nós precisamos de um local adequado, para que este trabalho possa ser bem direcionado, principalmente se tratando de um trabalho de cura que precisa a pessoa estar fisicamente no local. Sim, entendemos que, de certa forma, pode haver uma contribuição para a casa, Então, do ponto de vista ético, seriam duas correntes principais: a gratuidade espiritual, com o argumento central: o dom é divino e cobrar seria profanar o sagrado. E o ético, sobre esse, é a mercantilização da fé. Por outro lado, a compensação justa. O trabalhador espiritual também precisa viver e pode cobrar pela dedicação, não exatamente pelo dom. Confundir o valor do serviço com o valor da graça. Bom, espiritualmente, muitos mestres ensinam que o equilíbrio está em dar de graça o que é espiritual, mas aceitar ajuda material quando ela é espontânea, como forma de gratidão, não como preço estabelecido. Essa discussão é vital porque define o limite entre serviço e comércio e entre missão e profissão. Limite entre o dom divino e a responsabilidade material. O médium é um canal, não o dono da graça. A energia que flui através dele vem do plano superior e, por isso, não pode ser comercializada. Mas o exercício dessa graça exige um ambiente físico e o mundo material tem custos. Luz, água, manutenção, instrumentos, tempo. Na ótica espiritualista, esse dilema é resolvido pela consciência da intenção. Cobrar pela graça é antiético, porque transforma o dom em produto. Mas contribuir para sustentar o espaço físico é legítimo, porque reconhece que o plano espiritual se manifesta através de estruturas humanas. Ou seja, o físico, nesse caso para o espiritual, é necessário, porque ele precisa de um lugar para se manifestar. O ponto de equilíbrio está em não condicionar o atendimento prestado à cobrança, mas aceitar contribuições espontâneas
que são expressões de gratidão e responsabilidade coletiva. Aqui nós temos um pequeno problema na questão da contribuição espontânea também, não é? Porque muitas vezes as pessoas podem se sentir intimadas a fazer a contribuição, mesmo que espontânea. Mas isso depende muito de cada casa, né? De como cada casa trabalha esse tipo de percepção, de sentimento com relação à cobrança. E também sobre os valores, porque muitas vezes essas pessoas, no momento de fragilidade e mesmo numa compensação espontânea para aquele trabalho prestado, ela pode estar ali tentando, fazendo doações acima daquilo que seria o ético também, né, dentro da questão. Então, neste ponto ainda prevalece o bom senso. Em outras palavras, o médium serve gratuitamente, mas a comunidade que se beneficia pode sustentar o templo ou a casa espiritual. O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser pagamento e se torna energia de manutenção, um meio para que a graça continue fluindo. Agora vamos aprofundar a nossa análise para o segundo cenário, que também é muito relevante para este caso. Vamos imaginar um profissional, médico, terapeuta, reikiano, um profissional de mesa radiônica, uma pessoa que trabalha com energias, de certa forma. Vamos imaginar também que essa pessoa tenha ou participe da diretoria de uma casa espiritual, templo, ou que faça reuniões esporádicas, né? Em um local determinado em que essa pessoa pague um aluguel ou alguma coisa, tenha custos, vamos dizer assim. Então, neste cenário, o dilema é ainda mais complexo, porque mistura duas dimensões. O exercício profissional. Um exemplo, imaginamos um médico, um terapeuta, né, que tenha um espaço físico separado da casa espiritual, onde ele atue trabalhando com pessoas. E, no caso dele frequentar ou ter uma casa espiritual, que ele comece a pegar os pacientes, tratando assim por pacientes que estão frequentando a sua clínica, vamos dizer assim, por exemplo, e comece a incentivar essas pessoas a irem para a casa espiritual, visando não a melhoria das pessoas em si, mas angariar recursos para a casa espiritual poder se manter. Há uma contradição nesse tema. Então, a condução da casa espiritual, que deveria ser um espaço de serviço e missão, passa a se confundir com um exercício profissional. Não é? O risco ético aqui é claro. Quando o profissional começa a usar a sua posição espiritual para captar recursos ou forçar pessoas a se tornarem contribuintes, a casa deixa de ser templo e passa a ser uma empresa. O dom espiritual vira instrumento de manipulação. A mediunidade é induzida ou forçada, não descoberta naturalmente. O vínculo comunitário se torna dependência financeira, não laço de fé. Então, acaba se tornando uma armadilha, né? Para aqueles que, na sua fragilidade momentânea, acabam sendo induzidos a acreditarem que possuem uma mediunidade aflorada e que precisa ser trabalhada dentro de uma casa espiritual urgentemente. O que também é uma contradição, porque a missão de uma casa espiritual é propagar estudo, não é? Evolução espiritual e caridade. Aquele que frequenta a casa espiritual, ele tem que estar bem. Ele tem que querer participar daquilo por gratidão a Deus, para poder prestar ajuda àqueles irmãos que estão, na verdade, necessitados. Então não pode ele estar necessitado dentro de uma casa para prestar ajuda a outros, porque cai na contradição de que doente não cura doente, não é? Há uma contradição também.
Espiritualmente, isso gera uma casa vazia de espiritualidade e abundante de recursos financeiros. É a inversão da lógica. O templo deveria ser abundante de espiritualidade e apenas sustentado materialmente pelo amor e pela gratidão dos que participam ou daqueles que se beneficiam desse templo. A ótica espiritualista nos lembra que o médium ou dirigente pode e deve ter a sua profissão, mas deve separar claramente o que é trabalho profissional e o que é missão espiritual. Não pode haver dúvidas nesse contexto. Misturar os dois leva ao risco de mercantilizar a fé e corromper a confiança. A verdadeira abundância de uma casa espiritual não está no dinheiro, mas na força da corrente espiritual e na transformação das pessoas. E aqui mais um ponto que muitas vezes as pessoas acham, entendem, né? Que uma casa espiritual precisa ser abundante de recursos financeiros para que ela funcione. E isso não é a verdade. Claro, obviamente que ela precisa ter o mínimo de recursos para se sustentar, não é? Mas o que deve ter abundante dentro de uma casa espiritual é justamente espiritualidade. O dinheiro, por si só, não resolverá o problema, ele só criará mais problemas, né? Agora, um terceiro cenário, para a gente entender, que são as pessoas que vivem da espiritualidade. E neste cenário, nós teremos ali pessoas bem intencionadas, mas que acabam dependendo financeiramente de práticas espirituais para sobreviver. Elas sobrevivem, né? Elas oferecem serviços como leitura de cartas, reiki, benzimentos, energizações e até mesmo as famadas amarrações amorosas. O ponto crítico é que, embora não estejam necessariamente ligadas a uma casa espiritual, usam o espiritual como justificativa, como pano de fundo, para a troca monetária. Nesse caso aqui, o dilema ético vai mais longe. Porque, por um lado, há uma demanda real desse tipo de trabalho. Pessoas procuram e estão dispostas a pagar por ele. Isso cria um mercado, que em si não seria moralmente errado, já que é uma troca voluntária. Neste caso, realmente a gente entende que as pessoas buscam pessoas para ler mãos, para ler cartas, para fazer reiki, energizações, benzimentos, amarrações, tudo isso que a gente, né, vê aí no mercado. Fica quase sendo uma espiritualidade de prateleira, né? Por outro lado, o problema está em usar o espiritual como fachada, e é aí que cai na encruzilhada, né? O risco, novamente, é transformar o sagrado em produto, mesmo que o espiritual não esteja de fato presente. Na ótica espiritualista, isso gera uma distorção. O espiritual deixa de ser missão e passa a ser meio de subsistência. A fé das pessoas é explorada, ainda que de forma sutil, porque o espiritual é invocado como legitimador da prática executada no momento. O resultado, como eu disse, é uma espiritualidade de mercado, que pode até trazer algum alívio às pessoas momentaneamente, mas não promove verdadeira conexão com o divino. Bom, neste caso especificamente falando, eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos de forma nenhuma fazendo críticas a ninguém. Estamos apenas expondo pontos, né, que existem realmente aí no dia a dia, que a gente está vendo nas nossas práticas espirituais. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e pratica ele como acha e julgar necessário, né? Mas temos que lembrar que nada passa em vão pela espiritualidade. Estamos sempre sendo vigiados. E no caso da espiritualidade, mais ainda. Então,
Então a gente aí conectando os 3 cenários que eu destaquei, nós temos aqui o cenário 1, que é a gratuidade espiritual, mas os custos materiais inevitáveis, ou seja, uma casa que pratica os trabalhos sem custos, mas que precisa se sustentar por contribuições, né? Sem cobranças executadas. No cenário 2, a profissionalização que contamina o templo, transformando uma empresa, né? Ou seja, ali os dirigentes ou participantes de casas que têm um trabalho e acaba direcionando por meio deste trabalho pessoas para contribuir com a casa, para a corrente mediúnica, né? E o cenário 3, a dependência financeira de práticas espirituais fora da casa, sustentada pela demanda, né? Pela procura que as pessoas fazem por esse cenário. O dinheiro em si, né, não é o problema, mas sim a intenção e o lugar que ele ocupa. Quando o dinheiro é meio de manutenção, né, e fornecido de forma espontânea, ele é legítimo. Quando vira fim em si mesmo, ele corrompe a espiritualidade. Ou seja, se aquele que recebe esse dinheiro está mais preocupado com o dinheiro do que com a espiritualidade, né, temos aí um problema muito grande. Em resumo, o espiritualista ético reconhece que vive no mundo material, mas não permite que o material se torne o centro da sua missão. O espiritual, muitas vezes, né, nos coloca em xeque nessas observações. Para todos aqueles que trabalham com o espiritual, vai surgir como teste, podemos ter certeza disso, a questão do dinheiro. Mesmo que você tenha recursos para sustentar a sua casa, né, de forma isolada, vão aparecer pessoas para contribuir, o que é legítimo. Mas aí temos que ter o bom senso para analisar a necessidade desses recursos e como eles serão destinados. Se para a obra verdadeira da caridade, não é? Ou se para benefício próprio daquele que o recebe. Eis aí a questão. Né? Então, vinculando, repetindo aí mais uma vez todos esses cenários, agora de uma forma mais abrangente, nós vamos ter essas opções. Claro que podemos ter mais algumas, tá? Eu estou abrangendo essas aqui porque são as que mais influenciam aí no nosso dia a dia. Então, o médium, né, como portador da graça, recebe de graça a graça divina, portanto, não pode cobrar por ela. Contudo, o exercício dessa graça exige espaço físico e recursos materiais. Esses recursos materiais podemos colocar também, né? Velas, materiais da casa, energia, tudo, né? Tudo que uma casa precisa para funcionar. É legítimo aceitar contribuições espontâneas para manter o templo ou casa espiritual, né? Mas é importante nunca e jamais condicionar o atendimento a uma cobrança. Então, este é o ponto para ficarmos muito, né, atentos, nós que trabalhamos com a espiritualidade. No cenário 2, né, os profissionais que contaminam o templo. Então, neste caso, lembrando mais uma vez, o dirigente espiritual, o diretor, né, aquele que participa de reuniões, que promove eventos voltados à espiritualidade, terapeutas, médicos, reikianos, irmãos de mesas radiônicas e tudo mais, né? Só para a gente não estamos direcionando, né, para nenhum grupo específico, estamos abrangendo aqui só, né? Não confundir missão e profissão, né? Porque de repente a pessoa começa a ganhar dinheiro
com essa parte, né? Mas ela quer também manter a sua casa espiritual e não quer tirar dinheiro do seu bolso, vamos dizer assim, não é? Para ser mais direto. E ela precisa que outros o façam. Então, para isso, ela empurra os seus pacientes, né? Aqueles que tratam com eles, com a falsa ideia da mediunidade aflorada, para fazer parte da corrente mediúnica, para que virem contribuintes. E neste caso não fará bem para ninguém, nem para a casa espiritual, nem para aquele que é convencido de que precisa desenvolver, né, uma súbita mediunidade, e nem para aqueles que vão receber, né, ali a espiritualidade deste irmão que vai fazer parte desta corrente, que no caso vai estar contaminada pela busca do recurso financeiro sem cessar. Misturar negócio e fé transforma o templo, ou casa espiritual, em empresa e esvazia a espiritualidade. A separação clara entre profissão e missão é essencial e deve ser observada, né? E no último cenário, da dependência financeira, né, de práticas espirituais, que novamente nós frisamos aqui, pessoas bem intencionadas que passam a viver de práticas espirituais, ler cartas, reiki, benzimentos e amarrações. Para deixar claro também este ponto, não é exatamente que essas práticas sejam espirituais, né, no seu contexto. Tem mais a ver com energias do que prática espiritual. Mas como é tratado desta forma, né, estou aqui amarrando os pontos. Então existe a demanda por estes trabalhos, ela é legítima, né, moralmente legítima, mas o espiritual, neste caso, quando utilizado dessa forma, é usado como fachada, ou seja, apenas para atrair as pessoas. E o problema não é a troca em si, mas instrumentalizar o espiritual como justificativa para o comércio da fé. Temos que tomar muito cuidado, né? Todos nós, para as tentações humanas. Sabemos que estamos no plano físico e que precisamos de recursos, é válido, tá? Necessário também. Não podemos ser hipócritas a ponto de dizer, né, que nenhuma casa espiritual precisa de recursos. Muitas vezes, esses recursos vão chegar e vão ajudar muito outras pessoas que também precisam, né, estão carentes de recursos. O papel da casa espiritual é trabalhar esses recursos de forma adequada, justa e honesta, né, em prol da sociedade, da comunidade, que ali busca amparo. O verdadeiro trabalho espiritual é missão, não é profissão. Ele deve ser oferecido como serviço gratuito, sustentado por uma comunidade consciente. O dinheiro pode ser energia neutra, mas assume o valor da intenção de quem o usa. Se usado para manter a casa espiritual, é luz. Se usado para explorar a fé, é sombra. Então, nesse ponto, nós temos que ter, né, essa compreensão daquilo que representa o dinheiro. E, para lembrar os irmãos, não há uma frase que resuma melhor isso do que as palavras do próprio Jesus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tendo isso em mente, não há como errar, né? Então, por hoje, nós vamos encerrando aqui a nossa palestra. Fazemos votos aqui também neste momento de oração pelos nossos irmãos, né, lá da Venezuela, que passaram aí por este momento de tormenta, né, do terremoto,
pelas pessoas de outros países que também estão passando pela mesma turbulência. E que neste exemplo, que o dinheiro, doado, que vai passar pela mão de muitos irmãos, aí seja muito bem aplicado. Para que ele chegue realmente a quem mais precisa. Que não haja desvios e que haja amor. Porque a espiritualidade nos pede isso. Mais amor, mais compreensão, mais honestidade. Não deixar que os bens materiais atropelem a nossa vida. Precisamos deles? Sim, é claro. Já disse, não podemos ser hipócritas. Estamos num mundo essencialmente material. Nós aqui no Ocidente, principalmente capitalista, não é? Tudo tem custo. Menos a espiritualidade. Então, nós deixamos aqui a nossa oração para todos os irmãos, pedindo que Deus abençoe a todos e que a vontade de Deus seja feita e aplicada. Vamos também fazer um momento de oração, para também hoje, trabalho de benzimento dos bichinhos, dos nossos animaizinhos. Só que, mãe, primeiro eu vou fechar esse para abrir outro, porque senão vai ficar muito grande, tá? Senão não consigo baixar. Então a gente vai dar aqui continuidade à nossa sessão, Pedimos que todos, ainda aqueles que estiverem nos acompanhando, que continuem nos acompanhando, tá bom? Muito obrigado.